Glória a Deus, meus irmãos, bom dia. A graça e a paz do Senhor Jesus, sejam muito bem-vindos para mais um devocional diário. Nós estamos juntos aqui, iniciando o nosso dia, ou talvez você está ouvindo essa palavra no meio do dia, no final do dia. Seja muito bem-vindo, glória a Deus pela sua vida. Eu estou muito feliz porque eu sinto que nós estamos construindo algo muito precioso juntos, todos os dias aqui. Era de segunda a sexta, mas no sábado a gente estava junto e eu acredito que vai ser sempre de segunda a sábado. Se você estiver chegando agora, eu já quero pedir para que você se inscreva aqui no meu canal, porque eu tenho clamado ao Senhor por cada inscrito e tenho pedido para que o Senhor possa não apenas abençoar você que está aqui todos os dias comigo, mas também tenho orado para que o Senhor abençoe cada pessoa que nos acompanha aqui. Já quero dizer que se você deixar também o seu pedido de oração aqui nos comentários, eu estarei orando por você todos os dias antes de entrar aqui na live. Eu sempre tiro para orar por aqueles que têm colocado seus alvos de oração. E também quero pedir que você me mande os testemunhos. Ontem, alguns irmãos me mandaram os testemunhos daquilo que Deus está fazendo na vida deles, em especial aquilo que o Senhor fez nos 21 dias que nós nos encontramos. Foi uma grande bênção. Mas antes de a gente mergulhar na palavra mais uma vez, quero orar por você. Amém? Você já se inscreveu? Então deixa eu orar pela sua vida. Pai, eu oro nessa hora por cada pessoa que está participando aqui do nosso devocional, por cada pessoa que está ouvindo esta palavra. Senhor, eu também oro por cada inscrito do meu canal, porque eu sei que o Senhor nos uniu, que através dos nossos encontros diários, o Senhor possa direcionar os nossos corações, que o Senhor nos dê sabedoria espiritual, que o Senhor nos leve a amadurecer na sua presença. Pai Santo, eu oro para que o Senhor possa nos dar a Cristo, que os nossos olhos possam ver o Senhor, porque é do Senhor que nós precisamos. Eu oro, Senhor, por aqueles que estão vivendo dias de escuridão, dias de escravidão, dias de luto, dias de luta, dias de tempestade, dias de abalos. Que o Senhor possa os salvar, que a sua mão, assim como tirou Pedro de um afogamento, assim como o Senhor não permitiu que Pedro fosse afundado no medo, que o Senhor possa nos levantar também nesse dia. Ó Espírito Santo, eu oro por aqueles que estão precisando de milagres, por aqueles, Senhor, que precisam de cura, por aqueles que precisam de respostas. Senhor, toca a vida dessas pessoas. Move as circunstâncias que cercam essas pessoas. Senhor, eu declaro em o nome de Jesus que o seu poder se manifeste sobre a vida desse homem, dessa mulher. Eu te peço, Senhor, por cada criança que está ouvindo esse devocional, que o Senhor as abençoe, que o Senhor os toque, que o Senhor as toque com o seu amor, porque o seu amor tem poder para nos levantar. O seu amor, ó Deus, pode nos fazer sorrir de novo. O seu amor pode nos renovar as forças outra vez. Eu te peço, renova nossas forças através desse encontro que estamos tendo aqui. Em o nome de Jesus. Amém. Amém. Quantos podem dizer glória a Deus aí? Aleluia. Eu gostaria que você pegasse a sua Bíblia. Eu quero mais uma vez compartilhar uma história da palavra e te mostrar Jesus. O meu desejo nesses dias é que você veja a Jesus. As nossas vidas são transformadas não quando nós descobrimos algo que ainda não sabemos. Nossas vidas não é transformada quando nós exercitamos uma área forte ou quando aprendemos a governar e dominar sobre uma área fraca. Não, não, não.
Ainda que tudo isso seja bom, eu não acho ruim você exercitar boas áreas da sua vida ou subjugar e governar sobre áreas de fraqueza. Não acho errado isso, não. Isso tem o seu lugar. O nome disso é desenvolvimento pessoal. Nós precisamos sim nos desenvolver. Precisamos sim governar sobre si próprios. Precisamos sim melhorar diariamente. Mas eu estou aqui como pregador do Evangelho te dizendo: o que verdadeiramente muda a sua vida não tem nada a ver com aquilo que você faz. Mas tudo é transformado quando você vê a Jesus. Tudo é transformado quando você consegue encontrar Jesus nas entrelinhas. Tudo muda quando a sua ótica é alterada e você começa a olhar, a observar pelas lentes de Cristo. E quando você consegue ver a Cristo, o grande segredo é ver a Jesus. E no Velho Testamento tem mais uma história extraordinária que nos mostra Jesus. Essa história está no livro de Números, capítulo 21, no versículo 8. Eu queria que você pegasse a sua Bíblia, abrisse comigo em Números 21, 8. Quando você achar, eu gostaria que você falasse amém. Números 21, 8. Diz assim a palavra: Disse o Senhor a Moisés: Faze uma serpente abrasadora, põe-na sobre uma haste, e será que todo mordido que olhar para ela viverá. Todo mordido que olhar para ela viverá. Em outra versão, a Bíblia diz: todo mordido que a mirar viverá. Mirar é focar. Mirar é alinhar o alvo. É interessante que essa é uma história que narra o povo de Israel mais uma vez pecando, mais uma vez murmurando. O povo mais uma vez sendo incrédulo, sendo impaciente. E como consequência, a palavra de Deus diz que serpentes venenosas começaram a morder o povo e começou a acontecer mortes a rodo, como diz. Mas é interessante que, ao invés de condenação, Deus ofereceu cura para aquelas pessoas. Eles não mereciam a vida, porque eles estavam murmurando. Eles estavam se levantando de forma contrária a Deus. E Deus traz cura para eles. O Senhor chega em Moisés, diz para Moisés pegar uma haste, um tronco, um pedaço de madeira e colocar sobre essa haste uma serpente de bronze. Mas é interessante que todos os estudiosos concordam que a haste, imagine que esse aqui é o meu dedo, é a haste. Não tem como você amarrar a serpente aqui. Então, provavelmente, Moisés teve que pegar uma serpente de bronze, né? Uma serpente é uma cobra de bronze. E ele teve que fazer essa cobra enrolada numa outra haste e colocar de lado assim, ó, na haste. E nisso, ele fez o formato do quê? Do quê? Sim, de uma cruz. E quando Moisés coloca a serpente na haste, para que a serpente não escorregasse, ele fez a cruz. Deus disse: todos aqueles que olharem para a serpente vão viver. O segredo da cura era muito simples. Bastava olhar para a serpente e essa pessoa iria viver. E lá no Novo Testamento, em João 3, no versículo 14, Jesus diz assim, ó, preste atenção nessa história. Assim como Moisés levantou a serpente no deserto, importa que o Filho do Homem seja levantado. Meu Deus. Meu Deus do céu. Meu Pai amado. O que Jesus está dizendo?
Ele está dizendo que aquela serpente falava sobre ele. E da mesma maneira que no Velho Testamento as pessoas eram curadas quando olhavam para aquela serpente de bronze, da mesma maneira, a cura das nossas vidas, a salvação das nossas vidas, a solução das nossas vidas está em olhar para Jesus. Quando nós olhamos para Cristo com fé, é claro, tudo que eu estou dizendo precisa ser acompanhado, precisa ser misturado com fé. Quando olhamos para Jesus com fé, toda a morte é removida e a vida se manifesta. Você pode dizer glória a Deus por isso? O pecado é muito grave, porque o pecado traz a morte. O veneno do pecado é real, ele mata. A consequência da rebeldia é a morte. A consequência do pecado é a morte. O salário do pecado é a morte. O pecado é muito grave. O pecado destrói as nossas vidas. Aquelas serpentes no deserto estavam simplesmente executando a sentença do pecado. O pecado corrói, ele divide. Ele nos mata espiritualmente. Mas a graça de Deus é extraordinária. Porque onde abundou o pecado, superabundou a graça. E Deus pega aquilo que veio muitas vezes para nos destruir e usa para nos trazer vida. Deus pega a serpente que veio para trazer condenação e morte e usa Cristo para tomar o nosso pecado. Cristo se fez pecado por nós. Jesus na cruz se tornou a nossa serpente. Ele se fez serpente para que nós pudéssemos ser feitos filhos de Deus. A nossa natureza pecaminosa estava em Cristo na cruz. E quando nós olhamos para Ele, nós somos salvos. Isso é maravilhoso. Isso é extraordinário. Deus oferece a mim e a você cura por meio de algo improvável. Aquilo que era um símbolo de maldição se tornou agora o sinal da salvação, a resposta do milagre. Para ser curado, você simplesmente precisava olhar para a serpente. Cristo se fez maldição no nosso lugar. Você precisa entender uma coisa. Jesus não apenas deseja te dar uma nova vida, mas Jesus levou a sua velha vida. Quando ele foi levantado na cruz, ele levou sobre si o seu pecado. E quando você entende que Jesus levou sobre ele o pecado que era teu, o pecado que era meu, nós chegamos a uma conclusão. Então nós não precisamos mais carregar o fardo do pecado. Então nós não precisamos mais carregar o peso da morte. Isso significa que nós podemos ser completamente libertos. É incrível que Deus poderia ter feito de outras formas para poder livrar o povo. Tinha um monte de serpente lá. Todas as pessoas que eram picados morriam. Por que Deus não deu um pedaço de madeira para cada pessoa e falou, vamos matar as serpentes? Não seria mais fácil Deus ter dado uma arma para que as pessoas matassem e resolvessem o problema das serpentes? Mas é engraçado que Deus não deu para o homem uma ferramenta para acabar com o mal. Mas Deus levantou Cristo na cruz. E agora, quando nós olhamos para Cristo, o mal perde o poder contra nós. Deus não deu para o homem uma ferramenta para vencer as serpentes, mas ele fez com que o homem se tornasse imune ao veneno da serpente, para nos ensinar que hoje a morte não tem mais poder sobre as nossas vidas, o pecado não tem mais poder sobre nossas vidas, a doença não tem poder sobre nossas vidas,
Por quê? Porque ele levou a maldição que era nossa, ele levou o castigo que era nosso, ele levou a culpa que era nossa, ele levou a doença, a dor, a miséria, a tristeza, a angústia. Ele é a serpente que foi erguida no deserto. Aleluia! Aleluia! Se você precisa de cura, olhe para Jesus. Se você precisa de saúde, olhe para Jesus. Se você precisa de libertação, olhe para Jesus. Se você precisa de restauração, olhe para Jesus. Se você precisa de alegria, olhe para Jesus. Ele é a serpente que foi erguida na cruz para nos salvar. Aquela serpente do Velho Testamento era só uma sombra. Cristo é a realidade. Todo aquele que olhar para Cristo tem a vida transformada. Esse é o segredo, gente. Esse é o segredo. Que nesse dia você possa olhar para Jesus. E que Jesus possa acender dentro do seu coração a fé que tem poder para mudar a tua história. Que você possa erguer os seus olhos para a cruz e receber a vida de Deus. Fala assim comigo. Eu levanto os meus olhos para a cruz e recebo vida. Você pode escrever isso nos comentários aqui. Escreve assim, ó. Eu levanto os meus olhos para a cruz e recebo vida. Escreve assim, ó. Quando eu olho para Cristo, eu recebo vida. Oh, que presença poderosa compartilhando esse devocional. Que unção sobrenatural do céu aqui. Que você seja tocado pela presença viva do Senhor. Tem tanta gente que precisa ouvir essa palavra. Eu queria pedir para que você pudesse fazer com que essa palavra chegasse em mais pessoas. Vamos orar nesse momento? Antes de orar, aperta aí o gostei do vídeo. Ativa as notificações. Muita gente assiste os devocionais e não é inscrito. Se inscreva. Deixe o seu pedido de oração depois aqui embaixo. Vamos orar nessa hora. Feche os seus olhos. Fala assim comigo, Senhor Jesus. Eu creio que lá na cruz o Senhor morreu no meu lugar para me dar a sua vida. Eu levanto os meus olhos hoje para a cruz e encontro vida no seu amor. Hoje eu escolho, Senhor, olhar para ti. Eu tiro os olhos do problema, eu tiro os olhos da dificuldade, eu tiro os olhos da dor, eu tiro os olhos do que eu não tenho. Eu tiro os olhos de quem eu sou e eu olho para o Senhor e encontro em ti, Senhor, a vida, a alegria, a libertação, a paz, o conforto, a força, saúde e segurança. Em ti eu sou completo. Eu oro em teu nome, Jesus. Amém. Aleluia, aleluia, aleluia. Quantos podem dizer aleluia? Ah, meu irmão, você não pode permanecer igual depois de uma palavra como essa. Eu queria que você pudesse pegar as suas anotações, me marcasse lá no Instagram, compartilhe essa palavra nas suas redes sociais, manda para o grupo da família, faz com que mais pessoas sejam abençoadas através daquilo que o Espírito falou nos nossos corações hoje. Se você está ouvindo de manhã, tenha um excelente dia. Se está ouvindo no meio do dia, que o resto do seu dia seja cheio de vida. Se você está ouvindo à noite, que o Senhor te dê uma noite poderosa de descanso. No nome de Jesus. Fica na paz. Até amanhã. Tchau, tchau.